Bom dia, pessoal. Bem-vindos para mais uma celebração do nosso culto. Já separa o seu cafezinho aí, né? O cafezinho da manhã para a gente tomar juntos e poder cultuar o nosso Deus, né? Como comunidade. Quero deixar para vocês aqui 2 avisos bem rápidos antes de começarmos o nosso culto. O primeiro deles é, não deixe de colocar aí nos comentários de onde você está assistindo o culto com a gente, mande o seu bom dia, né? Vamos interagir um pouquinho aí nos comentários, é muito legal esse tempo também. E o segundo aviso é o seguinte, para aqueles que vão participar do nosso encontro às quintas-feiras, o Filhos de Adão, será disponibilizado o link do Zoom durante a semana no seu e-mail. Ah, o que é isso? Que encontro é esse? Como que eu fico sabendo disso? Quero participar. Pois é, aqui no nosso canal tem um vídeo com todas as explicações do que é, como vai ser, quem pode participar. Enfim, dê uma olhadinha lá. Nós vamos disponibilizar para você também o link para que você faça a sua inscrição. Vem participar com a gente com os Filhos de Adão, entendendo as heranças de Adão no homem moderno. No mais, que Deus nos dê um bom culto, que possamos sentir a presença dele e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos lá? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma boa semana. Eu gostaria de ler algumas passagens para iniciar o nosso tempo de adoração e louvor a Deus e que essas passagens sejam a nossa oração nessa manhã. Então, a primeira passagem é Salmos 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 33. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Salmos 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E o Salmo 90, 14. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio
Cristo Jesus, meu anseio. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, que vamos ouvir e falar da Tua Palavra.
tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, para que apesar de mim, a tua mensagem seja transmitida. Nos ajuda, que o teu Espírito coloque em nosso coração o entendimento que precisamos para uma prática saudável e construtiva, ó Deus, como comunidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pessoal, nós vamos continuar a série em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15, tá bom? Esse texto é um texto difícil de ser abordado, porque ele traz uma tendência que nós temos de interpretá-lo a partir de um anacronismo. E o que é um anacronismo? É quando nós interpretamos textos, imagens, personagens, traços sociais e culturais e valores de uma cultura passada ou anterior à nossa a partir dos valores da nossa cultura. Isso é um anacronismo, interpretar fatos passados com os valores, né, do presente. Parece um caminho muito sedutor, muito tentador, é um caminho que se encaixa em várias narrativas do nosso tempo, mas o objetivo hoje aqui é entender o que Paulo queria comunicar para Timóteo para que ele realizasse naquela comunidade de Éfeso. O objetivo principal da nossa mensagem hoje é entender isso. O que Paulo está querendo comunicar com Timóteo que diz respeito àquela comunidade em particular. E uma vez entendendo isso, nós vamos tentar descobrir os princípios atemporais que se encontram nesse texto. Nós vamos tirar dele esses princípios para a nossa comunidade, para a nossa vida, tá bom? A minha abordagem desse texto, ela foi uma abordagem sintópica, ou seja, tendo por base a narrativa das Escrituras, eu fiz a leitura de alguns autores bíblicos e procurei entender o que eles tinham para dizer sobre alguns assuntos. Eu tentei estabelecer uma teologia bíblica curtinha sobre alguns assuntos. E quais assuntos são esses? Os papéis de homens e mulheres na igreja, a liturgia de uma igreja e igualdade de gêneros. Feito isso, eu submeti todas essas perspectivas à própria narrativa das Escrituras, aquilo que nós chamamos de criação, queda e redenção. Alguns vão acrescentar o consumação nisso aí. Mas o que é essa narrativa das Escrituras? É a forma como Deus está operando o seu plano de redenção, de salvação durante as eras, a partir do tempo, tá bom? E desse processo, o que eu concluí? Primeiro, que esse texto não parece ser um texto normativo e atemporal no que diz respeito à participação da mulher e do homem no culto público, tá bom? Segundo, que Paulo usa instruções da liturgia para estimular os membros da comunidade a um engajamento muito maior naquilo que promove o serviço, o treinamento da igreja, como nós vimos no capítulo 1. E o que isso significa? Da mesma forma que o orar por todo tipo de pessoa, inclusive governantes, trazia um forte apelo para a união e fraternidade na igreja entre os lados diferentes, judeus e gentios, as orientações práticas que Paulo vai trazer para a reunião de oração, elas também vão, de forma indutiva, direcionar a igreja, aquela comunidade, para se engajar em práticas que vão promover muito mais saúde, muito mais vida para aquela comunidade. E assim, esse texto ele é de causar arrepios nos pastores, né? Inclusive nesse que vos fala. E esse texto também é conhecido como um texto polêmico, né? Cheio de milindres. Mas lembre-se, não podemos cair na tentação do anacronismo. E para evitar esse caminho do anacronismo, eu quero relembrar algumas coisas importantes com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Timóteo ele é um enviado de Paulo para aquela comunidade em particular. Segundo, o problema citado acontece dentro da comunidade, na igreja. O que precisa ser abordado sobre o evangelho precisa ser abordado, confrontado, exposto e expurgado no ambiente da comunidade local. E terceiro, no capítulo 2, Paulo vai iniciar
as instruções práticas sobre como Timóteo deveria proceder para confrontar essas falsas doutrinas na comunidade. Então, com a memória refrescada, né? Com a memória ativada, podemos fazer agora algumas perguntas para o texto do capítulo 2, do 1 ao 7. Algumas perguntas que vão nos ajudar, tá bom? Fica comigo, ó. Primeira pergunta. Qual é o assunto dos versículos 1 ao 7? A resposta. O texto fala que a primeira atitude que Timóteo deveria tomar para combater falsas doutrinas era enfatizar oração no culto público. Ok. Esse texto deixa claro o objeto dessas orações que deveriam ser realizadas? Sim, por todos os homens e por reis e autoridades. Ok. O texto dá algum objetivo desejado para essas orações? Sim, ele dá. Para que tenham vida tranquila e mansa, que favoreça o florescimento do Evangelho. O texto apresenta alguma razão teológica que dê motivo para aquela comunidade orar? Sim. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe apenas um Deus para todo tipo de pessoa e não um Deus para cada tipo de pessoa. Só existe alguém que pode mediar essa relação, que é Cristo Jesus, homem. O texto apresenta como Timóteo deveria realizar essas reuniões de oração? Pois bem, não. Do versículo 1 ao versículo 7, não temos respostas sobre como realizar. Outra pergunta, por acaso, na transição do versículo 7 para o versículo 8, Paulo muda de assunto? Não. Ele continua falando sobre reuniões públicas de oração daquela comunidade. Ok, se ele não muda de assunto, qual é a próxima pergunta que nós precisamos responder agora? Qual é? A pergunta que eu sugiro é essa. Ok, Paulo, eu entendi seu ponto sobre a necessidade de oração pública, mas como, na prática, eu organizo esse momento? Vamos ler o texto? Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Nessa perspectiva, com essa pergunta na mente, eu acredito que o entendimento do texto ele vai começar a clarear para nós. Embora exista aqui um princípio atemporal, precisamos reconhecer antes de mais nada que o objetivo dele é, a princípio, dizer como uma reunião pública de oração deveria ser realizada. Eu quero dar um resumo da nossa mensagem para facilitar o seu entendimento. Então, se tem algo que você precisa gravar, é essa sentença. A reunião de oração deveria ser o foco exclusivo naquele momento. É uma liturgia que deve concentrar e engajar toda a atenção, tanto das mulheres como dos homens. Vamos observar, então, uma pequena partícula no versículo 8 que vai nos ajudar nessa caminhada de entendimento desse texto. Ele diz, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. A partícula que nós vamos observar é a partícula pois. É exatamente essa palavrinha que nos conta, que nos dá a dica de que ele não mudou de assunto. O papel dessa palavra é interligar sentenças, garantindo que o assunto e o sentido tenha
continuação, para que a ideia não se perca. Então, se voltarmos para a nossa pergunta, fica mais fácil o entendimento. Ok, Paulo, como devem ser realizadas as reuniões de oração? Então, continuando no mesmo assunto, ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Ele começa a ser prático, específico. Vamos pensar essa parte. Quero que os homens orem em todo lugar, tendo por fundamento os versículos 1 ao 7. Versículo 1 diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Logo, orar por todo tipo de pessoa, em todos os lugares, porque Deus deseja que todo tipo de pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade. Com essa mas muito provável mesmo, divisão entre gentios e judeus naquela igreja, além de orarem somente por seus grupos, nós vimos isso pela tendência, pela direção com que o texto anterior nos aponta, além de orarem só por quem fazia parte do seu grupo, parece que eles oravam apenas com quem fazia parte do seu grupo, com as pessoas preferidas, com os seus grupos de identificação. E muito provável até em ambientes separados, gentios numa sala, judeus em outra sala. E a ordem de Paulo, a direção de Paulo é: orem em todos os lugares. Será que essa expressão de Paulo é algo que está em conexão com o restante da Escritura, né? Todos os lugares devem ser locais de oração? Vamos ver uma profecia em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso. Incenso na Escritura geralmente é um símbolo para as orações. E são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A fala de Paulo é quase que um prenúncio para essa profecia. Todos os homens orando em todos os lugares, dando glória ao nome de Deus. Mas continuando, ele diz: orem em todo lugar, mas como? A explicação continua no próprio versículo. Primeiro, levantando mãos santas. O que seriam mãos santas? Seriam mãos sem ira, sem ódio, sem dissensões. Quando vocês estendem as mãos, Isaías disse, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Levantar mãos santas é levantar mãos que já experimentaram o arrependimento. Não é levantar mãos duras, intrépidas, que não se dobram diante de Deus, que não se arrependem, que a consciência já não fala mais, está cauterizada. Ele diz, levantem mãos santas, abram mão do ódio, da raiva, da ira, das divisões e levantem as mãos em santidade. Ele também diz, sem ira e sem animosidade. Duas palavras importantes. A primeira delas é ira. Ira, no original grego, o significado é ira mesmo. Ficar bravo, irado, com raiva. Mas a palavra animosidade, ela tem um significado muito interessante. É uma troca verbal que ocorre quando ideias conflitantes são expressas. Uma disputa, um argumento, é o conteúdo do raciocínio ou a conclusão alcançada por meio da razão, do pensamento, é uma opinião. O que ele quer dizer com isso? Olha que legal. Parafraseando, suas orações não são algo leviano
que você pratica sem discernir a atuação de Deus em sua vida com relação ao arrependimento. Elas devem ser levadas a Deus com mãos santas, redimidas pelo sangue de Cristo. Suas orações públicas não são um lugar para revelar a sua raiva e indignação com os outros, muito menos o local para defender seus argumentos e pensamentos publicamente. Mateus vai nos dizer: deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta, no sermão que Cristo proferiu no monte. Mateus capítulo 5, versículo 24. Isso é muito comum, nós vemos isso até nos dias de hoje. Graças a Deus, eu nunca presenciei isso na nossa comunidade, mas quando a oração se torna um vetor para espetar, cutucar, provocar o nosso irmão, semelhante à oração daquele fariseu que dizia: ó Deus, obrigado, porque não sou como aquele pecador. Ou às vezes quando as orações são usadas para passar recados e transmitir o que muitas vezes não temos amor suficiente para falar face a face. E ele continua o texto agora. Perceba, ele está dizendo como organizar essas reuniões de oração. E ele fala diretamente aos homens. Mas agora ele vai falar diretamente para as mulheres. E ele diz: da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Uma vez que Paulo orientou como os homens deveriam orar, agora ele vai orientar como as mulheres deveriam orar. Um fato importante para ser destacado é que Éfeso era uma cidade portuária com um comércio muito vivo e lucrativo. O que significa que não é muito difícil que naquela comunidade existissem pessoas muito ricas, pessoas muito prósperas e também muitos novos ricos também naquela comunidade. Então era um local onde existia um fluxo muito alto de recursos financeiros. Então, olha só, enquanto que atrapalhava os homens nessa reunião de oração eram as divisões, os grupos, a ira pelo diferente, a tentativa de argumentar os seus pontos na oração, de mandar recados para os irmãos na oração, o que atrapalhava as mulheres eram os adornos estéticos. Facilmente, assim como é hoje, penteados, roupas e adornos em geral eram símbolos de poder, símbolos de conquistas, símbolos de relevância, popularidade e de condição financeira na sociedade. Era como se aquilo evidenciasse para as pessoas ao redor que eles são abençoados por Deus, que eles recebem algo especial de Deus, que Deus tem dado a eles uma porção maior de sua bênção e por isso eles seriam, digamos, mais especiais. Mas observe como ele começa o versículo 9. Ele diz assim: da mesma forma. Essa expressão é interessante porque, do mesmo jeito que ele tinha uma orientação prática para os homens, ele também tem uma orientação prática para as mulheres. Porém, para cada um, ele especificou aquilo que mais os distraía e mais os atrapalhava no momento da oração no culto público. É interessante que ele não fez uma diferenciação entre os homens e as mulheres. Não, ele fez uma diferenciação entre aquilo que os atrapalhava no culto público, para que o culto público de oração funcionasse. Então, como Paulo orientou os homens para orar em todo lugar, com mãos santas, sem ira e sem animosidade, ele também tem recomendações práticas específicas para as mulheres. E ele diz: se enfeitem com modéstia. Qual é o significado dessa palavra? O significado, traduzindo literalmente, é não extravagante. Algo que não foge do normal e rouba a cena.
Faz muito sentido isso, porque cada grupo queria ter a palavra, a razão nas discussões. Então, cada grupo se esforçava por chamar a atenção com aquilo que tinha à disposição. Por isso ele diz, com modéstia. Outra recomendação que ele dá, se enfeitem com bom senso. Ele faz uso aqui de uma das virtudes cardinais gregas, que tem o significado de sabedoria, prudência, a capacidade de tomar decisões sensatas e julgamentos baseados no conhecimento pessoal e na experiência. É a habilidade de reconhecer, diferenciar e escolher entre certo e errado. É uma reverência por Deus durante todo esse processo. Isso é incrível, porque ele não está limitando as pessoas, não, mas ele está convidando as pessoas para uma percepção sadia. Ele está convidando as pessoas para usarem o seu conhecimento, a sua experiência, com bom senso na hora da escolha de seus aparatos estéticos. Terceira recomendação, ele diz, enfeitem-se com boas obras. A expressão também traduzida literalmente é coisas úteis, que tenham real valor. Ele faz uma comparação entre o valor dos aparatos e o valor das boas obras. Ele coloca o valor das boas obras em oposição ao valor dos aparatos, das joias, e diz, essas boas obras têm um valor real e duradouro. O que nós podemos concluir disso é o seguinte, servir com boas obras pessoas diferentes das que fazem parte do meu grupo, pessoas diferentes da minha visão, pessoas diferentes na comunidade, e não me diferenciar delas por causa ou baseada em meus adornos estéticos, mas fazer uma diferença pela forma como os trato, com benevolência, com graça. Então nós concluímos dessa parte o seguinte, podemos dizer com confiança que a orientação dele para ambos é para que orem a Deus com pureza, para que orem diante dos outros em unidade e paz, e para que orem diante dos outros com uma atitude humilde. Mas temos a parte 2, agora a partir do versículo 11, onde nós nos aprofundamos um pouco mais, as águas vão ficando um pouco mais turvas. Mas antes de abordar esses textos, eu gostaria de pensar junto com você quais seriam algumas razões pelas quais uma comunidade pode entrar em estado de divisão, de falsa doutrina ou de confusão. Pense comigo algo que motivaria uma situação como essa. Pois bem, eu quero me arriscar a dizer que um dos candidatos a primeiro lugar nessa lista de causar divisões, falsas doutrinas e confusão na igreja é a falta de uma liderança sadia nas famílias e na comunidade da igreja. Se observarmos a escrita de Paulo, nós vamos perceber a ênfase dele na formação de outros líderes. Ele é enfático. Em 2 Timóteo, a nossa próxima carta, no capítulo 2, versículo 2, ele orienta Timóteo, olha, o que você ouviu na minha presença, com muitas testemunhas, isso transmite a outros. Para quê? Para que esses outros, que deveriam ser homens fiéis, idôneos, instruíssem a outros. Isso também é enfatizado no capítulo 3, o texto da próxima semana, onde ele orienta Timóteo a formar líderes para o presbiterato e para o diaconato da igreja. A própria atitude de Paulo para com Timóteo, ele valoriza a instrução. Percebam como ele fala de um jeito próximo, específico, nos detalhes, encorajando, animando, levantando Timóteo quando ele precisava. E também nós percebemos isso na ênfase que ele dá na tristeza causada por aqueles que se desviaram, que abandonaram a boa consciência e naufragaram na fé. Nós vemos que ele cita com tristeza essas pessoas. Mas, indutivamente, saindo do particular
para o maior. Dentro da perspectiva de Paulo, isso me faz crer que ele está mais uma vez lançando mão de um recurso litúrgico pedagógico para formar nessa comunidade uma referência ao Evangelho. Ou seja, eu acredito que ele está usando a liturgia mais uma vez para ensinar essa igreja a valorizar o Evangelho. Olha, ele fez isso já no capítulo 2, quando ele promoveu a unidade na diversidade, instituindo reuniões de oração por todas as pessoas, por todos os homens. E agora, ele, com essa atitude que nós vamos ver, ele vai incentivar o surgimento de novos líderes. Como? Encorajando as mulheres da igreja a uma prática também litúrgica. Eu cheguei a essa conclusão pela menção que Paulo faz ao primeiro casal. E principalmente por essa referência ser feita num momento tão específico da vida de Adão e Eva, o primeiro casal, que é o momento logo após a queda, logo após o pecado entrar no mundo. O texto de Gênesis 3 é o texto para essa referência. Ele é conhecido também como a queda do homem e é um texto conhecido pela grande maioria das pessoas das nossas comunidades. O que aconteceu é o seguinte: Adão e Eva, após serem criados por Deus, eles desfrutavam, experimentavam uma comunhão plena com Deus. Deus encontrava com eles diariamente, eles conversavam, batiam papo mesmo. Deus deu a eles orientações específicas sobre como deveria ser a vida no mundo, sobre como eles deveriam cuidar, cultivar e exercer o seu domínio nesse mundo, como eles deveriam encarar a realidade. Deus deu também para eles uma única restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Mas eles são tentados pelo diabo na figura da serpente, que os engana com uma ambição. Ele faz brotar em seus corações a ambição de adquirir antes do tempo o conhecimento e a maturidade e a sabedoria que só viriam através da caminhada, do relacionamento e da proximidade com Deus. Ele os tenta a conseguir isso rápido, de uma vez, do jeito deles. E eles comem, eles desobedecem. E quando eles desobedecem, não por causa da fruta, mas pela desobediência, eles pecam. E aí, o espetáculo de tragédia, de horror, de morte está armado, pois o pecado entra na humanidade. E pode ser que você esteja se perguntando: mas qual a conexão disso com o texto de 1 Timóteo? Você está pulando. Fique comigo. O texto de Timóteo parece ser um texto severo e talvez até negativo para com as mulheres, porque parece que Paulo está colocando a culpa da queda nas mulheres. Parece que ele está dizendo a elas: olha, vocês são culpadas pelo pecado porque vocês foram enganadas, então fiquem quietas na igreja. Não falem nada. Mas pense bem, qual era a postura de Adão no meio de toda essa história? Ao ler somente Timóteo, parece que ele era um coitadinho que comeu a fruta quase que de forma colateral, sem muita intencionalidade. Mas não é isso que Gênesis nos conta. Os versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Gênesis, eles trazem para nós uma riqueza muito grande para a compreensão do fluxo dessa tentação até a execução, a prática mesmo, do primeiro pecado. Eu quero ler isso em duas traduções. A primeira delas, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que diz, versículo 6, a mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Agora eu quero ler na versão
Almeida, Revista e Corrigida. Nós lemos o texto aqui da Nova Tradução na Linguagem de hoje e ok, ele também comeu. Mas veja em uma outra versão. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. A King James também vai trazer a mesma tradução. E ela deu ao seu marido com ela. A King James vai até mais profundo, porque ela diz, e ela também deu ao seu marido com ela, e ele comeu. O texto da King James e da Almeida Revista e Corrigida trazem para nós, brasileiros de fala portuguesa, um entendimento melhor do que estava acontecendo ali. Porque esse texto, ele é poético. Esse texto foi escrito com um fluxo. Ele foi escrito em um processo. Ele traz para nós uma percepção de tempo, que é uma percepção de tempo muito rápido. Porque o que esses versículos trazem para nós? Que entre ela pegar o fruto e comer, não houve um lapso de tempo até que ela encontrasse Adão. Não houve um intervalo gigante de tempo para ela encontrar Adão e entregar a fruta a ele. Não. A sequência apresentada aqui no texto original e que a King James e a Revista Corrigida trazem para nós com um pouco mais de clareza é vertiginosa, é rápida. É como se ela tirasse da própria boca e já colocasse na boca de Adão como quem coloca uma chupeta na boca de uma criança. Isso nos mostra que Adão não estava longe dela o suficiente para não saber o que estava acontecendo com ela. O fluxo desse texto nos mostra que Adão, com certeza, sabia o que estava acontecendo ali. E aqui nós podemos dizer, eureka, chegamos lá. Quando eu olho para a teologia de Paulo, para os ensinos de Jesus, para a prática cristã recomendada pelos escritos do Novo Testamento, eu não encontro uma palavra de ordem, uma palavra de direcionamento para que a mulher seja considerada inferior. Não existe isso. Que ela seja tratada como menos capaz, indigna de exercer função, seja ela qualquer que seja. Observe, por exemplo, a forma como Jesus tratava as mulheres. Na verdade, eu diria que o Evangelho trouxe uma nova tratativa para com elas. O Evangelho trouxe a verdadeira dignidade e honra com que uma mulher deve ser tratada. Nós lamentamos, choramos pelos abusos, pelas atrocidades, pelas mutilações que são realizadas, infelizmente, até hoje, com as mulheres. Mas o cristianismo se opõe a isso. Qualquer cristianismo que diminua, que oprima, que freie de uma maneira a conter o progresso, não é o cristianismo de Cristo. Veja como ele tratava Maria, sua mãe, com tanto amor, com tanta dignidade, a preocupação dele na cruz para que João cuidasse dela. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. A mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno, vá, não peca mais. A mulher samaritana, naquele poço, Jesus conversando com ela. Marta e Maria, quando seu irmão Lázaro morre, Jesus chora com elas. A mulher que lava os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, a forma como Cristo a recebe, sem repulsa, sem ódio, mas com amor e com ternura. Por isso, eu não posso bater o martelo e dizer que esse texto de 1 Timóteo é uma reprimenda para a participação das mulheres no culto. Não. Paulo não estaria seguindo Jesus de perto se ele tratasse as mulheres com deferência, com inferioridade. O que nós vemos, inclusive, nos escritos de Paulo, especificamente a partir do capítulo 3 de 1 Timóteo, aqui, ele deixa claro responsabilidades. Ele informa que o presbiterato é uma responsabilidade masculina. Mas isso não se deve a uma vantagem masculina em relação à mulher, nem a um demérito da mulher em relação ao homem, não. Isso se deve à ordem da criação de Deus, que criou homem e mulher iguais, porém com chamados diferentes.
Pois então, o que Paulo está fazendo aqui em Timóteo com essa instrução litúrgica para as mulheres? Eu quero parafrasear o texto para vocês, tá bom? Eu vou até tomar aqui um pouquinho para molhar a boca antes de ler. O texto diz assim, parafraseado por mim, tá? Quanto às mulheres, peço que não exerçam a autoridade do homem na igreja local, nem ensinem publicamente, para que esses homens facciosos, irados e bananas possam reconhecer o chamado deles para liderar e ensinar a igreja de Deus. Eu peço isso porque essa herança masculina de se omitir e de encostar, ela vem de longe, desde Adão, que negligenciou seu papel de líder protetor e permitiu que sua mulher fosse enganada, mesmo estando ele ali com ela, ao lado. E pior, ele foi tão omisso que comeu até sem perguntar. Nem mesmo enganado ele precisou ser. Acredito que isso é muito mais, esse texto, ele é muito mais do que qualquer limitação. Ele é uma orientação litúrgica, estratégica, como ele fez nos textos anteriores, que obrigaria os homens daquela comunidade a assumirem suas responsabilidades e facilitaria para Timóteo o processo que ele vai começar a partir do capítulo 3, de escolher novos presbíteros para aquela comunidade. Agora veja o versículo 15, que aparece ali de um jeito que nos traz surpresa, eu diria. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Capítulo 2, versículo 15. Eu quero citar aqui um pedacinho de um texto de John Piper, que fala sobre esse versículo. Alguém poderia perguntar, mas Eva recebeu uma maldição relacionada à gravidez e ao processo de dar à luz filhos. Como ela fica nessa história? Essa maldição é para sempre? Paulo vai dizer, não. Mesmo que ela tenha que suportar em seu corpo esses traços rudes de um parto doloroso, eles vão passar um dia. Faça uma pausa e sinta o peso para as mulheres dos séculos anteriores à medicina moderna. Sem higiene, sem bloqueios espinhais, sem episiotomias, sem suturas, sem cesarianas, sem antibióticos, sem analgésicos e muitas vezes sem recuperação. Um número incontável de mulheres morreu durante o parto e um número incontável também sofreu pelo resto de suas vidas, com feridas que impediriam novos partos e impediriam também qualquer tipo de vida sexual normal. Em outras palavras, ainda mais do que hoje, havia aspectos da gravidez que pareciam uma maldição de Deus. E muitas vezes esse fardo durava uma vida inteira, não apenas no momento do nascimento. Quão fácil teria sido para as mulheres se desesperarem e sentirem que Deus estava contra elas. Ele era o seu maldito e não seu salvador. Embora muitas mulheres, hoje e na história, possam sentir os efeitos, infelizmente, contínuos dessa maldição nas dores do parto e nas feridas que ela pode deixar para toda a vida, exorto todas as irmãs cristãs a não se desesperarem. A palavra de Deus para você é esperança e não maldição. O plano de Deus para você é a salvação e não a destruição. Sim. Assim como um homem deve trabalhar sua salvação enquanto enfrenta as malditas futilidades e misérias do trabalho, milhões de mulheres também devem desenvolver sua salvação em meio às dores e o sofrimento de ter filhos. O caminho da salvação é o mesmo para ambos. Continuar na fé, no amor, na santidade, com domínio próprio. Em outras palavras, ele vai dizer, parafraseando agora, mesmo que vocês precisem
carregar em seu corpo a maldição que, em parte, veio porque Adão não foi intencional em sua tarefa de liderança, não se desesperem. Não tentem fazer o que é esperado deles. Fiquem calmas. Mesmo que isso faça parte da vida de vocês, não será para sempre. Perseverem e no fim encontrarão descanso e paz. Algumas lições que podemos, enfim, tirar para nós hoje do entendimento desse texto. A primeira delas, reuniões públicas de oração devem ser tratadas com seriedade e merecem todo o engajamento de atenção e intelectualidade. Talvez se ele escrevesse para as nossas igrejas hoje, ele não falaria da animosidade dos aparatos estéticos. Talvez ele diria: desligue o celular. Talvez ele diria: pare de conversar com a outra pessoa do seu lado. Talvez ele diria: pare de pensar nos seus problemas. Talvez ele diria: pare de viajar na maionese. Pare de olhar as coisinhas dentro da igreja. Concentre-se na sua oração. Somos também engajados a experimentar orações em todos os lugares. Como assim? Com pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia. Com aquelas pessoas da comunidade que não temos muito tempo para conversar, para interagir, que talvez não temos até muita afinidade. Com aquela pessoa que talvez você julga esquisitão, que fica lá no cantinho. Somos encorajados a conversar e, por fim, desafiados a orar junto com essas pessoas. Terceiro, homens e mulheres são iguais diante de Deus. E não há na Escritura ensinamento que direcione para menosprezar ou diminuir a mulher. Quarto, o nosso engajamento na liderança de nossas famílias e de nossa igreja, responsabilidades atribuídas a nós, porque somos melhores? Por graça. Responsabilidades atribuídas a nós são extremamente necessárias para a saúde e para o progresso da nossa família e da nossa comunidade. Bons líderes, líderes piedosos e servos, protegem suas famílias e protegem sua comunidade da devassidão do pecado e do erro. Encorajo também as mulheres a se conterem um pouco na sua expectativa de que seus maridos se tornem, da noite para o dia, o líder que você sonha que ele seja. Talvez você precisa tirar um pouco o pé do acelerador e parar de fazer aquelas coisas que você sabe bem, se eu não fizer, ele não faz. E aí você pega e faz. Se eu não fizer isso, nunca vai acontecer. E você pega e faz. Talvez é hora de não fazer. Talvez é hora de esperar que ele aprenda. Ou talvez, com todo respeito, de esperar que ele cresça. Para que, como diz Paulo, deixe de ser menino e veja as coisas como homem. Para que ele se torne o líder que Deus quer que ele seja. E por fim, todos experimentamos os traços e maldições do pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E graças a Deus que um dia, com Cristo, o nosso supremo líder servo, estaremos totalmente sem o peso dessa maldição. Que Deus nos abençoe. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor nosso Deus, essa é a nossa oração. Hoje, Deus, que o Senhor transforme os nossos corações e nos dê um novo coração, Pai, que anseia pelo Senhor, que anseia por fazer a Tua vontade, que deseja, Pai, te conhecer mais e viver uma vida que reflete um relacionamento com o Senhor, uma vida que está disposta, Pai, a tomar a cruz diariamente e seguir o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor se compadece de nós e o Senhor sabe das nossas fraquezas e o Senhor tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. O Senhor sabe que nós somos incapazes, Pai, de fazer qualquer coisa separados do Senhor. Então eu peço que continuamente o Senhor possa sim fazer essa transformação em nós que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor iniciou essa boa obra em nós e que o Senhor vai finalizar ela, Pai, vai terminar essa obra até o dia de Cristo. Então nos sustente na Tua palavra, Pai, nos sustente na verdade e nos ajude a ter olhos espirituais para enxergar onde que o Senhor quer que a gente vá e como o Senhor quer que a gente haja e sirva, Deus. Obrigada por fazermos parte de uma igreja que busca o Senhor, que tem o Senhor como foco, Pai, como o líder. E obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, no meio de tantos desafios. Por favor, nos dê um coração igual ao Teu. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és,
tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça. Tua graça. Muito bem, gente. Chegamos ao fim de mais um culto, mais uma celebração. Olha só, fique atento à entrevista dessa semana sobre o nosso texto. Lá nós vamos poder tirar algumas dúvidas, esclarecer melhor alguns pontos que talvez não ficaram muito claros para você aqui. Espero mesmo ver um comentário de cada um de vocês lá para que possamos interagir, tá bom? E no mais, que o Senhor nos conceda uma semana onde a perseverança na oração seja constante. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.